Olá, bom dia! Estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui pela TV Câmara Campinas. Sextamos! Hoje é dia 25 de julho. Vamos conversar hoje sobre a velhice sem tabu, né? Todos nós vamos envelhecer. E a aproximação do Dia dos Avós, comemorado amanhã, nos convida a refletir como a sociedade enxerga o envelhecimento e como cada pessoa vive esse momento, né? Você sabe que a gerontologia entende que o envelhecimento não significa uma decadência, e sim uma sequência da vida com suas peculiaridades e características. E como sempre, a gente quer a sua participação, vem com a gente, manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, já está aberto. Vamos lá! Olha, manda sua pergunta, o seu comentário para o nosso tema de hoje, ou então a sua experiência, tá bom? Vamos falar sobre os tabus da velhice, né? Todos vamos envelhecer, então você é 60 a mais? Tem algum tabu? Como que a sua família enxerga esse processo da sua vida? Conta pra gente, ou então como você se vê nesse momento, tá bom? O WhatsApp tá na tela, 19 97829 3776. Estamos começando e vamos para o nosso giro de notícias com os destaques dos jornais do estado de São Paulo. Estadão: Brasil deve levar tributação de Big Techs para negociar tarifaço de 50% imposto por governo Trump. Proposta desenvolvida pela equipe econômica prevê cobrança de um CID de 3% sobre serviços de publicidade nas redes sociais. Folha: com peso valorizado, o Brasil amplia vendas para a Argentina, inclusive de carnes. Entrada de versões importadas de itens tradicionais fere o orgulho dos vizinhos. Para a economista, cenário deve durar. O Globo: governo Lula prepara a política nacional para minerais críticos, enquanto Estados Unidos manifestam interesse no produto. Lítio, cobre, silício, grafita, terras raras e outros despertam a cobiça de grandes potências. Muito bem, previsão do tempo, afinal de contas, estamos e temos uma notícia muito boa referente à previsão. Olha aí, gente, previsão para sexta-feira, hoje, é de céu parcialmente nublado, com períodos aí e temperaturas entre 14 e 27 graus. Tem a possibilidade de chuvas isoladas, especialmente à tarde. As chuvas deverão ocorrer principalmente na forma de pancadas, tá? Não descartando também temporais. Agora, as estimativas de volumes são baixos, em torno de 5 milímetros para hoje. Agora, final de semana, vem a notícia boa que eu falei para você. Vai dar para aproveitar e muito. A tendência para o final de semana é de calorão. A condição pré-frontal, que proporciona ventos do noroeste transportando o ar mais quente, vai resultar em máximas bem acima do típico para a época do ano. Umidade relativa do ar em torno ou abaixo de 30%. Então, muita hidratação, tá? A condição prevista é de predomínio de sol e céu nublado. As temperaturas, gente, olha, atenção, vão ficar entre 15 e 29 no sábado, amanhã, e no domingo, entre 16 e 30 graus. Aproveite seu final de semana com a sua família. Aproveite porque a próxima semana a gente também tem notícia. Me parece que está vindo aí uma frente fria, mas o que importa é o hoje, então vamos embora. E olha, vamos falar do nosso tema central, né? Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 36 milhões de pessoas com mais de 60 anos, né? Número que deve dobrar até 2050, colocando o país entre as nações mais envelhecidas do mundo. Mas afinal, como que a idade, você e como que você determina que a pessoa está velha, né? É estranho falar isso. Oficialmente, o Estatuto do Idoso, ele estabelece, vamos lá, gente, estabelece que a velhice começa aos 60 anos, mas na prática isso varia muito, né? Tem gente com 80 anos que se sente mais jovem do que alguém com 40. Isso depende aí de saúde física, mental, social e, claro, da forma como a sociedade trata essa pessoa. Para conversar sobre isso, a gente está recebendo aqui as nossas convidadas no estúdio. Elas vão falar com a gente sobre esse momento da nossa vida, né? Eu quero dar as boas-vindas para a Leila Rocha. Ela é psicóloga transpessoal, vai falar com a gente sobre esse tabu. Vamos lá, Leila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada
pelo convite, obrigada a todos que estão aqui. E realmente é um assunto interessante. Vamos ver como que nós vamos percorrer esse caminho aí. Sejam Ai, todos bem-vindos. que delícia ter você com a gente. Agora a gente apresenta também a psicóloga de abordagem cognitivo-comportamental, o famoso TCC, né, a Ive Guedes. Muito bom dia, seja bem-vinda, Ive. Obrigada, Rúbia, muito obrigada pelo convite. Muito bem, gente, vamos lá, né. Existe ainda um olhar distorcido sobre o envelhecimento, muitos associam a ideia de ser idoso a uma fase de limitações, né. Tem gente que fala melhor idade, terceira idade, mas olha, há muito que se viver, descobrir e recomeçar, né. E essa é uma etapa bem interessante na vida de todos nós. Então, a gente precisa entender melhor tudo isso. Eu pergunto para a Leila, né, na sua experiência, qual costuma ser o momento, mais marcante em que a pessoa se percebe como idosa, né? O que que você tem ouvido? O que que você traz para a gente dessa experiência de vida, Leila? Pois é, quem está aqui hoje é a Leila, que é psicóloga, mas é também a Leila idosa. Eu tenho 69 anos. E aí a Leila idosa também está aqui presente. E o que que isso na verdade significa? Que bom que a gente não está falando velho, né? Mas nós estamos falando idoso, porque é uma coisa bem pesada quando se fala de idoso. Mas será que o idoso, ele tem idade? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos lá. O idoso tem o idoso jovem, que é de 65 a 74 anos, tem o idoso velho, que é de 75 a 84, e tem o idoso. Olha Aonde pois isso! é. E quer dizer, em países que são desenvolvidos, começa com 65, Uhum. e em países não desenvolvidos, com 60. Mas o que será que qual que é a característica que leva alguém a ser idoso? Por exemplo, eu, 69 anos, eu estou idosa? A gente pode dividir algumas coisas, por exemplo, tem um corpo e tem uma cabeça, e tem um emocional. Então nós somos multidimensionais. Então quando a gente fala idoso, do que na verdade nós estamos falando? De que parte? É esse conjunto? Tem um corpo que é verdadeiro. Essa coisa de falar que a idade é melhor, né. Então, Ah, mas pelo pode ser amor de melhor Deus. para mim, mas pode não ser É, melhor para mas é você. melhor e é verdade, porque assim, o joelho fica complicado, Aham. o quadril fica de um jeito ou de outro, você começa a vir, algumas rugas, começa Uhum. cabelo branco e tem outro problema, eu resolvi não pintar meu cabelo. Olha E aí, o que aí. que faz? Eu resolvi não pôr algumas coisas que vai, rejuvenescendo, porque a gente vai falar um pouquinho depois que a gente tem a idade nossa biológica, mas nós temos uma idade que é da sabedoria, né, Exato. então o que que a gente perde, o que que a gente ganha em cada ciclo de vida. O idoso faz parte de um ciclo de vida. Então, e o que que a gente vê? É o etarismo. Uhum, Você está muito. velho, você não serve mais. Isso aqui deixa para os mais jovens. E aí o que que é aproveitado em culturas, né, então, o envelhecimento tem muito a ver com a sociedade em que nós estamos, com a cultura em que nós estamos inserido, com o tempo. Hoje tem até eh, essas divulgações, fala assim: "Nossa, mas no meu tempo que eu era velho, é aquela pessoa que fica em casa, de roupão, de Uhum. chinelão", e hoje o pessoal está malhando, está com uma vida ativa. E agora? Qual que é o tempo do envelhecimento? Então a Exatamente. gente tem que contextualizar essa questão do idoso dentro da sociedade, dentro da família, dentro desse aspecto biopsicossocial e espiritual. E espiritual aqui não no sentido religioso, mas no sentido de propósito de vida. Eu acho que quando a gente encaixa essa questão do idoso, que ele está vivo, viu? Oi. O idoso está vivo, tá? É assim, por mais que pareça que Maravilhosa! não, oi, estamos por aqui do nosso jeito, da nossa forma, e isso que tem que ser visto e bastante respeitado. E o que será que a gente causa para o outro, hein? Que assusta. A finitude.
Uau, gente, que Todo mundo vai delícia! morrer, mas a gente está mais pertinho. E Vamos daí lá. o que que Gente, que causa delícia, isso? sabe, que gostoso ouvir você falar, porque é uma troca de experiências magnífica e a gente só começou o programa, então eu já estou imaginando diante da sua fala, que ela nem falou ainda, então eu imagino, assim, o que que nós vamos ter na sequência. Obrigada pela sua Uhum. presença, viu, gratidão mesmo. Agora, Ive, vamos lá com você, de que forma, na sua avaliação, o preconceito velado, inclusive dentro da própria família, tá? Ela afeta a saúde emocional e o senso de identidade da pessoa idosa. Porque a gente fala muito do etarismo e tal, igual a Leila falou, mas a gente precisa entender que isso começa no seio familiar, muitas vezes. Sim. A nossa sociedade traz isso, né, Uhum, então o etarismo, o preconceito, ele passa pela questão da falta de autonomia, que retira a identidade do idoso, né. Então, é dar espaço, é dar liberdade, é entender que vai haver mudanças, mas como é que essa pessoa vai se posicionar diante dessa fase da vida, né. uhum. Então, é dar liberdade. Colocar isso dentro da nossa sociedade e dentro da família, do núcleo familiar. É, porque o núcleo familiar, acredito que seja, Leila, algo bem, importante e precioso, né, para quando você já está aí numa idade de 60 a mais. Aí por quê? Porque você já criou os filhos, você de repente, está você e o esposo, ficaram entre aspas "sozinhos", né. E aí, como é que fica a família? Qual que é a importância da família nesse momento? É natural mesmo que a família ela vá cada um para um lado, mas isso não significa que a família não possa estar junta, né. Como que você avalia a família nesse momento aí? Acho que a gente tem que pensar qual que é o papel que tem cada pessoa na família. Uhum. Porque também tem uma exclusão de gente mais nova. O Sim, adolescente também está bastante excluído, total, não é? verdade. Ele fica lá no 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 mundo no dele, né. mundo dele, Aham. né, fica e o que será que representa? Cada um será que sabe dentro de uma família qual que é o seu papel? Do Uhum. filho, do marido, da esposa? Por exemplo, a minha mãe mora com a gente. Olha aí. Desde 2000, a minha mãe fez 89 anos, e ela mora conosco, desde 2000, então são 25 anos que a gente compartilha com o idoso direto Uhum. dentro de casa. Mas como a Ive falou, qual é o papel dela? Ela é mega importante, ela é nossa cozinheira. Ah! Ela e você se falar Sério? para ela: "Mãe, não precisa, vai descansar hoje, por favor, não me tira isso, porque Ai, que é o que eu preciso fazer". delícia, que Então, gostoso. qual que é? Tem as tarefas, né, que Uhum, cada um tem o seu lugar, mas quando a Eve fala dessa liberdade, uhum. exatamente, é uma liberdade dentro do que o outro pode oferecer, dentro do que o outro pode trazer. Então, se de verdade a gente tirar isso de alguém, o que que é essa tem coisas muito em consultório que é: pai morreu, a mãe morreu, eu vou trazer o idoso para perto de mim, Uhum. numa outra cidade às vezes. Presta atenção, Será que ele quer será que ele isso? quer? E outra Exato. coisa, não é nem só se quer, ele tem um convívio ali, social, ele sabe ir na quitanda, ele vai no supermercado, ele dá uma Exatamente. andadinha, mas Uhum, para mim a facilidade aí é muito dúbio, porque ao mesmo tempo que você quer cuidar daquela uhum, pessoa, você mora às vezes num lugar, a outra pessoa mora em outro lugar, como que nós vamos ajeitar tudo isso? Como é que nós vamos fazer? Então, é prioritário qual é o papel de cada um. uhum. Que é cada um dentro de uma família? Nós estamos no lugar certo? Nós estamos no papel certo? O que é eu acho que a pior coisa que tem, não sei se a Ive concorda, o Rubia, assim, é a gente tratar os idosos como filhinhos. Ah, total, né. Eu penso e aprendi também no dia a Nossa, dia e aqui no programa que a gente traz, vários profissionais, gente, por que isso, é né? uma Por que desqualificação filhinho? total. Não, 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 cada um tem o seu papel, Deixa que cada eu um tem o seu decido, eu lugar. sei das coisas, não é? Isso Exatamente. em Deixa todas as fases da vida, até no Aham. consultório, quando vem mãe querendo ser amiga de filho. é, Mãe é mãe, amigo é é amigo, isso. e esses papéis vão continuar para sempre.
Olha aí, né, gente, interessante, muito bom o nosso bate-papo de hoje. A gente percebe que os meios de comunicação e a publicidade, né, esse negócio de beleza acaba impregnando na sociedade e acabam supervalorizando a juventude e os corpos perfeitos e a atração física têm os requisitos fundamentais, né, para encontrar um parceiro, para manter um relacionamento. Então a gente fala aqui da pressão estética. Quando a gente fala de envelhecimento, essa pressão estética, ela também atinge a terceira idade? Como que isso interfere na saúde mental, né, desse público 60 a mais, essa pressão estética, igual a Leila falando, né, que surge umas rugas aqui, umas ali, eu já tô com as minhas, e é natural, o cabelo vai ficar branco? Vai, o meu vai, o seu vai, de todo mundo vai, é o caminho da nossa vida. Mas o que que acontece com esse mercado que tenta colocar, inserir na nossa cabeça que a gente vai ficar sem rugas para todo sempre. E sabe, isso é muito estranho. E aí, como isso interfere na saúde mental de quem está já nessa fase, gente, e que vai chegar um momento que não tem como voltar, a gente vai envelhecer. Como que fica essa questão? Esse desequilíbrio, pressão estética, saúde mental da terceira idade. Hoje o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos estéticos e cirúrgicos no mundo. Nossa. Não tem como não impactar a todos e fazendo um recorte de gênero, principalmente as mulheres. As rugas, o cabelo branco, tudo isso vai impactando, eh, já dentro da adolescência, da vida adulta, ainda mais na velhice. Mas para os homens, um homem grisalho É. traz um poder, então traz esse estigma É um social charme. também. É. Exato. Aham. Mas para as mulheres isso pesa. Então, na terceira idade, na velhice, uma mulher madura com certeza vai se preocupar com isso, vai ter essa pressão, a comparação. Hoje, muito mais devido ao acesso à internet. Então, Uhum. estamos vendo aí o boom dos liftings faciais, de Nossa, todo gente, verdade. rejuvenescimento. Então, com certeza, isso abala a saúde mental de uma maneira estrondosa. É, você acaba perdendo a identidade, você fala: "Poxa vida, eu não me reconheço assim", porque as pessoas tem pessoas da mesma idade que eu, aquela coisa da comparação, né, mas infelizmente é o que a internet traz pra gente. Quando você fala de lifting facial, essas coisas todas, eu dei uma olhada nesse negócio, gente, eles cortam aqui, puxam a pele, né, retiram a pele que sobra, aí você fica esticada, mas espera aí, será que é isso mesmo? Qual que é a sua avaliação, por gentileza, Leila, referente a essa pressão estética e aí, a gente vai para esse público que é o nosso tema de hoje, que é o público 60 a mais, é a terceira idade. Pois é, com o que a gente quer se identificar, né? Então. Identifica quando você fala: "Eu tá tudo bem", quem resolve fazer isso, Uhum. tá tudo em ordem, pessoal muito bom que faz isso, né, Claro. de médicos e tudo mais, mas a questão são máscaras, nós vivemos com personas, nós não somos o que somos, que essa pessoa que vai fazer esse movimento, por alguma razão, ela está buscando algo que talvez não tenha atingido até agora. Quando a gente fala de envelhecimento, do idoso, então na linha do tempo nós estamos aqui. Então quando eu estico, quando eu vou pegar o meu rosto de um tempo que não é de agora, porque agora já tem essas expressões, Uhum. e a expressão é de algo que eu já vivi, ficou. Tem gente que por exemplo, eu tenho um risco aqui assim, Sim. eu sou muito fico, né, do tenso, do Aham. marcado, ou se a boca dá uma caída, então, a máscara que nós temos, esse jeito de nós sermos, é como a gente se comporta no mundo, como a gente se coloca no mundo. Então quando eu vou esticar e às vezes a gente estica e fica todo mundo igual, né, Uhum. agora a gente tem um Um jeito bico, igual um de pouquinho ser, então a gente maravilhosa. vai perdendo um pouco Aham. quem sou eu, quem sou eu. Então o idoso, ele está num momento que, assim, a juventude faz: "Uau, tô para o Uhum. mundo, tô para acontecer". E o idoso, ele faz um movimento que agora é de recolhimento. Mas aí o quanto eu dou conta de estar no meu recolhimento? Então se eu não dou conta e não dá para fazer plástica interna, eu faço plástica externa, para ver se eu dou conta, então é como se fosse um eremita. Enquanto eu estou na caverna lá, o jovem ele está indo para o mundo, vai para o mundo, ele está num outro local. Agora,
É como se o eremita estivesse na caverninha dele, o idoso, só que agora ele olha para as coisas, mas ele tem que conviver com esse mundo interno. E o que que nós criamos nesse nosso mundo para a gente dar conta? Porque, são os ciclos da vida. O que que eu plantei na minha vida, que agora eu posso conviver com ela, com tudo isso? Porque vai tendo as limitações. Então, será que quando eu procuro, renovar, às vezes pode ser um convite, porque que tal se eu renovasse o meu mundo interno? Porque Uhum. cada um tem uma atitude, não dá para fazer grandes coisas, mas o que que é possível fazer? Porque senão fica só o idoso perda, 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 perda. E o que que nós estamos ganhando? Qual é o ciclo de vida agora que tem uma sabedoria, né, tem essa economia prateada, sabia que existe isso? Olha aí. Economia prateada, por exemplo, eu estou prateada, ó. Que eu esse prateado, Uhum. o que que traz dentro de um trabalho, então, isso daí não precisa de uma intervenção, física. Lembra aquele filme O Estagiário? Ai, aquele filme Sim, Estagiário é maravilhoso aquele muito filme, legal, né, não muito é? bom, muito bom. Ele é uma pessoa idosa, mas ele tem uma experiência e ele vai de terno, ele vai com a bolsinha dele, Exato. e E ele conquista todos ele em volta conquista, dele, porque né. as pessoas ele humaniza. Exatamente, Então eu falta acho que isso falta no dia a dia. humanizar. Então Aham. quando a gente vai ficar igual a tudo, eu preciso pertencer e ser aceito, pertencer, fazer parte. Mas se eu, para fazer parte, para pertencer, eu preciso ser igual a isso, isso para ser aceita, porque você não vai ser aceita, nunca vai estar bom, vai estar acontecendo alguma outra coisa que você vai ter que correr atrás. Exato. Então eu acho que esse autoconhecimento, essa busca de um sentido de vida, e o que que eu quero do meu momento de agora, é nesse sentido que eu falo, o envelhecer, enquanto eu não envelheço na alma, enquanto eu não envelheço no meu ser essencial, você está jovem, negada. Ai, que Somos delícia! jovem, Olha aí, né, que estamos bom. Ai, jovem. tá é muito bom, né, é Isso não muito bom. significa que não deva ter um autocuidado durante toda a Claro, vida. É exatamente, um verdade. autocuidado, uma autocompaixão, se olhar no Ginástica, espelho, ter sensação de Exato. pertencimento, de reconhecimento, mas para isso a gente tem que ter o autoconhecimento, né. E é um Exato. caminho que você pode sim percorrer ele e conseguir isso, você pode ter certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, tem tabus. A gente está falando aqui das pessoas, né, de como as pessoas avaliam e veem essa questão da pessoa idosa, mas os tabus mais comuns que os próprios idosos enfrentam. Porque a gente sabe que, assim, tem aquele idoso que é mais descolado, mas tem aquele que ele acaba voltando para o casulo, né? E aí são tabus internos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses tabus. Na sua avaliação, quais são os tabus que acabam travando a vida da pessoa idosa? Não só da pessoa idosa, mas os 3 maiores tabus da nossa sociedade são sexo, dinheiro e morte. Uhum. E isso na velhice, na terceira idade, fica muito claro. Então, a gente já falou da questão social, e aí é necessário pensar sobre isso. Não só sobre o sexo em si, mas sobre a sexualidade, de como se colocar no mundo, de como ter libido, que é pulsão de vida, sobre trabalho, dinheiro, autonomia e liberdade. A gente vai passar sobre a questão financeira também, pontuando que a maior violência cometida hoje com os idosos é a violência patrimonial. Uhum. E também pensando sobre a questão da mobilidade, né, de como, o idoso vai se colocar, então é importante pensar sobre isso, da independência. Então esses são os maiores tabus que são enfrentados hoje socialmente, na terceira idade, na quarta idade ou na melhor idade. Muito bem. Agora é importante a gente considerar que muitos idosos, em sua juventude, eles não tiveram a oportunidade de receber uma educação sexual, né, e aí a sua educação pode ter sido repressiva, né, que acabou limitando a expressão natural. Aí eu pergunto então para a Leila, as relações amorosas na terceira idade, né, por que que ainda são um tabu? São um tabu mesmo? Eu vou contar uma coisa que eu fui descobrindo num estudo de antroposofia, que eu gosto Uhum. muito dessa linha também.
nós temos progesterona e testosterona. Aham. Quando nós vamos ficando a mulher, quando ela vai ficando mais velha, nós temos mais a progesterona. Essa progesterona diminui e aumenta a testosterona, e vice-versa no homem. Diminui a testosterona e aumenta a progesterona. Por isso que a gente tem a oportunidade de repensar nos nossos papéis masculino e feminino. Uau! Olha E a gente quer isso. ficar fazendo reposição hormonal. E faz Uhum, parte do ciclo da vida, então eu tô falando num sentido mais biológico. uhum. Só que dependendo da idade, como eu falei, tem o idoso jovem, o idoso velho, o Isso. idoso, na verdade, agora a gente não engravida mais, você podia ter muito mais liberdade sexual, tomando seus devidos cuidados, mas está tendo muito mais doenças, sexualmente transmissíveis nos idosos do que nos jovens. Tá entendendo? Tô. Pois é. O que será que está O que tá acontecendo? O que está acontecendo, hein? acontecendo? Então, tem muita coisa que, não foi visto, às vezes, na adolescência, que Isso. está tendo compensação agora. Então, Aham. com essa coisa de educação sexual, tem da terceira idade, tem o grupo de mulheres, tem o grupo das deusas, tem o grupo de não sei, tem o grupo dos homens, tem os guerreiros do coração. São grupos que se conversam, que não tem mais aquela, quando a gente está falando da vovó, né, que vai ser Uhum, amanhã. uhum. Eu não sou vó ainda, gostaria de ser vó, sabia? Aí meus filhos falam assim: "Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mamadeira de Coca-Cola para o meu filho", porque foi criado Olha o assim, recadinho aí, hein, Leila tá pedindo será que neto. foi criado bem, assim, de uma maneira bem, dentro saudável, de uma alimentação saudável. Então, quando a gente está falando de vovós, agora as vovós têm sexo, não são assexuadas. Olha Os aí. vovôs têm sexo, e isso que a Ive falou, tem a sexualidade, que não necessariamente tem a ver com penetração ou com relação sexual, mas Uhum. agora eu vou contar um negócio, assim, gente, é Olha espantoso. aí, Olha vamos lá. aí, gente. Isso daí, assim, então nós temos o nosso aparelho reprodutor masculino e feminino, Uhum. mas nós também temos o nosso aparelho reprodutor de intimidade no diálogo, que é o que sobra, principalmente na relação mais do idoso. Olha que incrível. Nós temos aqui, quando eu estou falando e vocês estão escutando, eu estou numa relação onde eu falo e vocês ouvem, é receptivo. Depois nós podemos trocar, e quando você troca, nós estamos mudando Uhum. disso. E aqui nós temos todo um aparelho que é aqui, olha, nós temos o ovário nas amígdalas, nós temos aqui as trompas, nós temos um útero e temos um falo. Olha isso. Não é lindo? Então, no diálogo, na conversa, a gente pode estar fazendo o tempo todo um relacionamento de intimidade, porque tirar a roupa é a coisa mais fácil do mundo. A gente tira a roupa, vai no médico, tira a roupa, vai no vestiário, tira a roupa, mas a intimidade de você se desnudar no íntimo do pessoal, né, tem que ter algo que é essencial. Isso é uma sexualidade, é uma sexualidade que e vai ter essa libido, como está falando, nós vamos estar com libido e às vezes em algumas outras, atividades da nossa vida, que não necessariamente esse prazer sexual. Idoso não tem sexo? Gente, isso é um outro tabu, como ela falou aí, Uhum. idoso transa, viu? Oi. Ou a pessoa toma banho junto, faz massagem, dorme junto, ou dorme abraçadinho, dorme de conchinha, tem relacionamento, e depende de cada um. E isso tem a ver com a história que não é do idoso, é uma história que está vindo já, desde antes, não é de agora. Então a vida não começa assim: "Ó, acabou, agora acabou a tua vida". Fisicamente, os prazeres do idoso, da pessoa, tem que levar em conta o estilo de vida que a pessoa tem e a condição física que a pessoa tem. Numa cama você não vai fazer depois você já imaginou dar uma travada no meio do percurso? "Ai, fiquei com a coluna pim, Ai, fiquei com a ai. coluna ali travou". Olha, então Então, você tem né, então que tem. agora tem todo um trabalho, tem todo um respeito que você tem com Uhum. você mesmo e com o seu parceiro, Exato. que pode dar uma Pode dar pode ruim, dar né, ruim. mas é isso, gente, e é a vida, né, o ciclo da vida, e a gente vai se adaptando
aproveitando e vai vivendo da melhor maneira possível. Isso é Uhum. importante demais. Agora, eu pergunto para a Ive, por que que na sua avaliação, então, por que que algumas pessoas tudo isso que a Leila falou, olha só, por que que para algumas pessoas ainda é difícil imaginar um idoso vivendo um novo amor, uma nova carreira, ou então tentando descobrir esse novo momento de sexualidade, igual com tantos exemplos que a Leila pôs pra gente aqui, colocou para nós aqui. Qual que é a sua avaliação? Por que que ainda, para algumas pessoas, ver e ouvir isso que foi dito aqui pode ser um: "Nossa, olha só o que ela disse". Bom, a base é o preconceito. Hum. Mas conforme os anos vão passando, a gente vai tendo essa ideia. A ideia de que a vida vai evoluindo junto e de que as coisas vão caminhando junto. Mas a base de tudo é o preconceito. É por isso que a gente, enquanto jovem, tem que pensar sobre o preconceito e de como continuar a vida, assim como a Leila falou, do cuidado no geral, do autocuidado e do autoconhecimento. Quem eu quero ser? Uhum, Tem uma geriatra que eu gosto bastante, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela fala Hum. que a velhice é um deserto que a gente vai passar. sim. A gente sabe que a gente vai chegar lá, então a gente tem que usar filtro solar, beber bastante água, se preparar para essa caminhada. Então, isso tudo a gente tem que fazer ao longo da vida. Não adianta chegar lá no deserto e falar: opa, tô aqui com um sol de 40 graus em cima da minha cabeça, o que é que eu vou fazer? Então, até para a questão física, eu quero ser sexualmente ativo, então eu vou ter que fazer uma atividade física, eu quero ter autonomia e liberdade física, eu vou ter que me movimentar durante a vida. Claro que vão ter limitações, mas as limitações já acontecem durante a vida. Em um dos livros da doutora Ana, ela fala sobre o cuidado, enquanto na terceira idade o cuidado fica muito marcado. Eu preciso ser cuidado e eu Uhum, não quero ser. Só que o que a gente tem que entender é que a gente precisa de cuidado sempre. A exatamente. gente sempre vai precisar de apoio, não é só na terceira idade. Uhum. Então, se eu quebrar o pé, eu vou precisar que alguém me dê banho. Ou é isso, nós aqui sendo psicólogas, a gente vai precisar de um cuidado sendo psicólogo e entregar o cuidado para o outro. Ou nem só isso, não só o cuidado no consultório, mas o cuidado de um amigo, o cuidado do familiar. Não vai ficar só marcado durante esse período da vida, a gente vai precisar ser cuidado sempre, desde sempre e para sempre. E que bom, é por isso que a gente tem que cultivar as pessoas ao nosso redor também, então, para ter esse cuidado ao longo da vida e não só na terceira idade, na quarta idade. Muito bem. O envelhecimento, gente, por muitos anos foi associado à ideia de fim, né, de decadência, de perda, mas essa é uma visão que acredito que já tenha ficado já para trás, porque hoje a gente traz aqui uma nova visão sobre o envelhecimento, né. Nós estamos aqui com 2 pessoas que trabalham com a saúde mental e estão falando para a gente sobre essa questão, essa visão ultrapassada que precisa urgente ser revista, né. É importante a gente perceber, que o aumento da longevidade, também tem o avanço dos direitos dos idosos e que a velhice pode ser e deve ser uma fase de descobertas, de recomeço, de liberdade. E ainda assim, gente, infelizmente, com todas essas falas que nós tivemos aqui nesses 30 minutos e pouco de programa, o preconceito persiste. Não se espera que um idoso ame, deseje, sonhe, mude de vida. Muitos enfrentam não só o julgamento da sociedade, mas também o silenciamento, né, dentro da própria família ou dentro dele mesmo. Agora, de que forma, assim, eu penso que a gente pode mudar essa questão da visão sobre o envelhecimento. A gente precisa entender que não tem uma idade certa para ser feliz, para recomeçar. Você pode recomeçar com 60, com 65, com 70. Quem é que diz que tem uma idade certa para você amar? Para você existir com dignidade. Tem o Estatuto de Idoso que está aí para garantir os direitos e mais respeito, escuta, valorização. Só que isso para que isso aconteça de fato, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, né. Leila, fala pra gente, busca por novos projetos, hobbies, eh, um recomeço nessa fase da vida, pode mudar essa forma com que a gente encara o envelhecer?
Eu acho que tudo vai depender do como cada um está vendo o que que é envelhecer, porque o Uhum. envelhecer, aí vem junto com o envelhecer, vem morte, vem aposentadoria, Que dá um susto, né? dá um su que é aposentadoria? Olha, a aposentadoria vai para os seus aposentos, É um nome que deveria ser mudado, né. né? Foi começado Se isso na França em 1960, Aham. essa coisa de idade, você ter uma condição financeira, que um tanto que você já trabalhou, e tem variações de idade. Então, olha, Uhum. aposentadoria combina com aposento. Aposentos, vai para os Aposento, seus vai para o aposento, aposentos fica e lá, fica né? sentado. É. Então eu acho que depende de cada um. Tem muita gente fazendo uma transição de carreira mais velho. E transição de carreira é transição de vida. Não existe transição de carreira se você já não está cansado de alguma coisa ou quer fazer alguma mudança. A Rúbia falou sobre a questão da morte. Dentro da nossa visão da transpessoal, nós estamos constantemente fazendo mortes. Se eu preciso abrir mão de alguma coisa para abrir espaço para algo novo. Uhum. Então, eu saio do útero, venho para a vida. Eu saio, começo a ter o dente de leite para o dente permanente. Tudo Uhum. isso é abrir mão de algo para entrar um novo. Então, o que que acontece com a pessoa, com nós, conosco, com o idoso? Nós somos apegados em muita coisa, porque parece que é isso que a gente tem. Enquanto eu não abro um caminho novo, eu vou ficar apegado. Você lembra? No meu tempo, porque era Uhum. assim, não sei quando. Já foi. Por isso que muitos jovens não gostam, às vezes, de falar com o idoso, porque ele não abre espaço para o novo. Porque falta a gente se desapegar de algumas coisas, e isso é morte. Então, morte faz parte da vida, tá? Só para lembrar que a gente já nasce sabendo que todo mundo vai morrer de um jeito ou de outro. E o encarar a morte de uma maneira fazendo parte da vida é fundamental, porque Uhum. nós estamos o tempo inteirinho, o tempo todo, deixando, acabou quinta-feira, hoje já é sexta. Então a morte é algo que deve ser visto de uma forma extremamente natural. E não e preparando desse jeito, fica mais fácil, sabe, "Ó, meu tempo está terminando, meu tempo de vida". Só que a questão da finitude vem gente, daí, tem gente que acredita em reencarnação, outros não, vai no purgatório, vai no inferno, fica no limbo. O que que vai acontecer comigo? Então, e quando a gente às vezes faz algum trabalho de workshop e que vai trabalhar com linha do tempo, e aí vem o momento da morte, o que vai acontecer depois? Quando você trabalha e pensa na questão do seu, da sua vida, que legado que você deixou? Que histórias que você escreveu? Quem que vai no seu enterro, hein? Você já pensou nisso? Então, assim, qual é o plantio que foi feito? E daí dá para fazer as mudanças. Não é porque se está numa determinada idade que acabou a vida. Nós estamos num início, é um novo viver. Uhum. E eu só posso estar num novo viver se eu tenho reconhecimento da identidade que eu tenho. E para isso eu preciso me desapegar do que não serve mais. É como aquela árvore que está com os galhos ruins. O que que você vai ter que tirar para ter força para ir adiante? Então, hoje, o que que eu, numa idade que nós estamos, nessa questão do idoso, o que que não me serve mais? E não é para eu estar de acordo com a sociedade, o que que não serve mais para minha vida? E uma coisa que eu acho fantástico, a autonomia que o idoso tem de não ter que dar satisfação para o outro. Nossa, Ai, que delícia, é eu não muito tenho que bom, ficar né? dando satisfação de Aham. todas as coisas, porque tem uma coisa assim, eu já posso, já sou mais velha, eu Uhum. posso, entendeu? Eu sento na minha cadeira de rainha, eu posso, sento na minha cadeira de rei, eu posso, desde que eu tenha valor, tenha uma Uhum. vida valorosa. E a vida valorosa depende de cada um, é o valor que cada um tem, do que considera valoroso. Porque se você não tem algo valoroso, aí vem o velho, não é idoso. É aquela coisa mais velha, caquética. Então tornar tudo valioso. Minha mãe faz comida, ela fala: "Ah, tá bom isso aqui, não? Ai, que delícia que tá". É o valoroso. É o Maravilhoso isso, valoroso, gente. É o gente. Aham. valor, né? Isso, e é um valor que isso que dá uma identidade de que a vida vale a pena. Porque tem gente vivendo até com 106 anos. Gente, vocês têm noção? O que que você vai fazer com 106 anos? Alô? Vai se matar?
Tem agora a Você tem morte uma chance. assistida, né. Mas o que que nós vamos fazer de novidade? Qual é a vida que eu vou trazer? Isso não tem idade. Então dá para mudar? Dá para mudar, dá para começar a fazer atividade física devagarzinho. Tem uma coisa nós fazemos pilates, ioga, LPF e atividade física. Uh, Nós fazemos tudo isso. Eu, meu marido, a gente tá ali bonitinho, o dupla de idosos, e às vezes tiram foto da gente na academia, a gente fazendo coisa, que é uma olha aí, que delícia. beleza, E né? aí nós fomos para Machu Picchu, posso contar Pode, isso? pode Gente, contar, vai né, lá, vamos babado contar. esse. Fomos para Machu Picchu num período aí, foi todo superação. Fomos de stick, dor no joelho, porque tem subida pra caramba, fomos Uhum. para o Peru, num monte de lugar maravilhoso, mas assim, que delícia saber, não dá para fazer tudo. Tinha uma jovenzinha no grupo, era um grupo de amigos que foi e tinha uma menina de 21 anos de idade. Ela sacou a minha dificuldade de subir 150 degraus e Nossa. de descer 150 degraus, de Uhum. subir na montanha colorida, ou no próprio Machu Picchu, que tem muita escada e tudo assim. Então, às vezes, tinha além dos sticks e daquela botinha maravilhosa e tudo, mas tinha, às vezes, uma ajuda para descer, ela me dava o braço para descer, mas numa Uhum. gentileza, e é isso que a Ive falou, tem que pedir ajuda. Então, o idoso, ele trabalha com uma coisa da humildade, da resiliência, porque senão vira tirano, não precisa de nada. Uhum. Uhum. Falso! Falso! Ai, Tem ai. nada a ver, precisa assim, porque senão você vai cair, vai quebrar, vai ter torcer e demora mais para pôr no lugar, porque tem menos calça, é verdade. É isso. Então, aí vem a humildade, é aí que vem essa situação de, assim, assumir o seu lugar. Quando você Muito assume bem. seu lugar, aí dá para fazer renovação, Uhum. aí dá quem somos nós, dentro dessa limitação dá para fazer mais coisa. Então eu acho que a mudança existe porque eu aceito a mudança e o que que é gostoso? Esse constante vir a ser. A gente é viajante, constante vir a ser. Então pede ajuda e deu para a gente ir num monte de lugar, deu para fazer muitos passeios. Que Antes era uma delícia, muito delícia bom. dançar, hoje não dá para dançar do jeito que dançava antes, mas dá para dançar. Exatamente. Então é isso que o que que é possível, isso em qualquer idade, Com não certeza. é? Em qualquer idade, não é uma coisa do idoso, é em qualquer idade, em qualquer mo da ioga, fizemos ioga ontem, vamos ficar de cócoras, ui, ficar de cócoras, vai abaixando, vai ou ou invertida, tem coisas que às vezes não é possível tanto mais, como Uhum. se fazia antes, É mas é isso. possível fazer, e se não faz, como aí falou, é pior. Uhum. Tem que ter alguma tem que mexer vida é movimento, mas o quanto eu posso me movimentar e para que eu vou me movimentar, por isso que tem os prazeres diferenciados agora. Nosso prazer é outro, mas gente, para com isso de ter aposentado, ficar em casa. Nós temos outra coisa, agora é a vez de deixar o outro. Eu dou supervisão e eu amo, uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é dar supervisão para grupo, porque você vê que eu já a gente já tem uma experiência que não é do livro, né, é uma experiência da vida. Então quando ele traz o recém-chegado está trazendo, a gente vai vendo o crescimento, e é gostoso passar isso para frente. É legal, é gostoso ver que o outro tá crescendo, tá aprendendo, e a gente já fez essa caminhada e outras pessoas nos ensinaram. É um que o amigo fala, é o semear e colher, né, você semeou e agora você está colhendo também. Então dá para mudar sempre, porque nós Ai, somos que bom. vivo. Muito bom. Ninguém pode estar na flor da idade, mas cada um pode estar na flor da sua própria Exatamente. idade, né. A gente Exato. Ive, gostaria que você pontuasse essa fala maravilhosa da nossa querida, convidada aqui, porque eu acredito que assim como, eu, muita gente está assim parado, escutando ela falar, que eu parei assim e fiquei assim, né, só Sim. ouvindo. Idosa, minha Só filha, idosa só tem casa ouvindo, pra só fazer. ouvindo, sabe, é muito bom, ouvir, porque a gente aprende muito, né, Com Ive, certeza. porque, assim, é uma experiência de vida e a Leila está aqui como psicóloga, mas também como idosa e está passando para a gente, mostrando para a gente que você pode viver da melhor forma em qualquer idade, mas precisa do autoconhecimento, do cuidado. E aquela questão uma questão que a Leila tocou aqui,
que eu gostaria de ressaltar com você, gostaria que você comentasse, né. Alguns idosos que falam que não precisam de ajuda, e às vezes a gente vê que viraliza na internet alguns idosos um pouco assim, marrentos, né, que brigam, que xingam. O porquê que isso acontece? O que que falta ali, né, ou o que que não aconteceu antes que acabou aquela pessoa se tornou, um pouco marrenta na terceira idade? Tem como voltar atrás? Tem como ajustar isso, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor? Porque se a pessoa ela está daquela forma que a gente vê na internet, né, o idoso xingando, o idoso, tipo, não tá legal, nada tá bom e tal, e as pessoas acabam falando: "Poxa vida, mas por que que é assim, né? A gente faz de tudo e nada tá bom, a gente quer oferecer ajuda, mas não aceita ajuda". O que eu tô dizendo aqui, gente, é uma realidade, né, uma realidade que tá, de repente, na sua casa ou na casa do seu amigo, do seu colega. Não é sempre que o idoso ele vai envelhecer e que vai ficar de boa. Não, a gente sabe que a gente tem aí as doenças, né, neurodivergentes, a gente tem a questão do Alzheimer, a gente tem todas essas questões de saúde. Mas vamos colocar aqui um idoso que tem a saúde e que simplesmente ele está envelhecendo naturalmente. E aí chega num momento da vida em que ele fica bem marrento, né. O que que aconteceu com essa pessoa e a gente consegue, mudar isso? Mudar é sempre importante, esse é o Uhum. ponto principal, não dá para perder a esperança na mudança e a síndrome de Gabriela de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gostei. O ideal é mudar sempre e recomeçar Sim. sempre, não dá para perder a esperança. Eu falo que esperança é a palavra base da nossa Uhum. sociedade, ainda mais sendo brasileiro, que é um sentimento muito brasileiro. Sim. Mas nas pesquisas sobre felicidade, fala muito que a felicidade na vida são dos extremos. Então, quando a gente é criança e quando a gente está envelhecendo. Uhum. A vida adulta, que é onde a gente passa a maior parte da vida, vai nos endurecendo. É. Então você vai tendo que ir lutando, batalhando e trabalho e sem tempo e sem dinheiro. Essa é a base da nossa sociedade, a base da sociedade brasileira. Então, a gente vai endurecendo e sendo triste na vida adulta. Uhum. E quando a gente fala sobre finitude, sobre morte, sobre o medo da morte, eu brinco que eu não tenho esse medo. O meu medo é ser infeliz na vida adulta, de ser endurecida na vida adulta. Uhum. Porque essas são as pesquisas da tristeza da vida adulta. Isso vai refletir quem não está disposto ao novo, quem não está com a esperança de que vai mudar, de que vai ter liberdade, de que vai ter tempo, de que vai conseguir descansar, de que vai conseguir aproveitar, ter prazer, vai endurecendo e vai reclamando e vai pesando. Claro que também tem a parte física, Sim. então as dores, as doenças, as possibilidades, né, que vão tendo na terceira idade, então tudo isso vai trazendo essa reclamação, esse peso que não deveria ser assim. Hoje em dia, com a informação, a gente vai conseguindo, diminuir esse preconceito, esse estereótipo, então isso vai diminuindo, as pesquisas estão trazendo isso, de que a felicidade na terceira, na quarta idade já está muito maior do que na vida adulta, então, Uhum. isso está diminuindo, mas ainda acontece. Poxa vida, né, e é, assim, é algo que preocupa, porque a pessoa acaba se autoisolando, ela acaba ficando sozinha, e também as pessoas que vão buscar proximidade com ela, se não são bem recebidas, acabam também se afastando, né, Leila. Essa questão da pessoa um pouco marrenta, assim, nesse momento, da terceira idade, enfim, da quarta idade, é algo que aconteceu lá atrás e que não conseguiu ressignificar e por isso chegou nessa fase da vida, nesse, não sei se é infelicidade que a gente pode chamar? Então, aí vem de novo, eu acho a ideia da finitude, né. Eh, quando não teve maleabilidade, acho que em tudo. Então, a gente vive em ciclos. Então, Uhum, por exemplo, eu sou mãe e o meu papel de mãe, eu estou falando isso para a gente entender o que que vai tornando as coisas mais enrijecida. uhum, Então, tenho 2 filhos, eu tenho o Vitor e tenho o Felipe, já adultos, já são uhum, adultos. O meu papel de mãe, ele foi baseado na minha relação do papel de filha com a minha mãe. uhum, O papel de mãe é feito em cima do contrapapel que eu tive, então, filha. Então, a primeira matriz que eu tenho de mãe é eu como filha.
Se eu fico permanente nisso, enrijeço nisso, a minha mãe ficou da minha avó. Você percebe que se não tem É. uma mudança, nós vamos enrijecendo e fica ali? Meu papel um papel de avô, gente, enquanto avós, atenção às avós de amanhã, Sim. a gente faz o papel de avó tentando consertar o papel de mãe. A gente sempre está atrasado um papel. Então eu, como filha, vou tentar consertar meu papel. Consertar que eu falo é tornar mais leve, mais agradável para os meus filhos o que faltou para mim como filha. Eu sempre estou atrasada. Então, muitas vezes a Leila cuida da Leilinha no Vitor e no Felipe, são meus filhos. Uhum. E eu assim não vejo meus filhos, porque a Leilinha vai ficar, eu gostei disso, eu não gostei disso, eu replico como mãe. Como avó, eu vou replicar, eu não pude ser mãe como eu queria ser, ou não foi possível, eu vou replicar e vou consertar ou vou ajustar meu papel. Por isso que vó e vô é tudo Ah, aqui naquele jeito. entendendo Tá tudo agora, entendendo? Tá super, entendendo? Aquele, super. pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso e mais aquilo, porque eu vou, ajustar, eu vou, atualizar o meu papel no outro que eu tenho. E aí, às vezes, por isso que fica difícil a gente fazer essas mudanças, porque eu sempre estou um pouco atrasada. Uhum. Então, se eu não estou na presença, quem que é esse filho? Meu filho Vitor e meu filho Felipe, eles precisavam de mães para um e para outro. Não dá para ser igual: "Ah, eu vou criar todo mundo igual", não dá, não existe. Então o que vai acontecendo? A partir do momento que eu não vou fazendo conexões com o que é de fato, eu vou embrutecendo, eu vou enrijecendo. Então, o que que acontece com o idoso? Muitas vezes é muita solidão, porque Uhum. o idoso é assim, nós temos a nossa percepção, a gente ouve, a gente vê, temos os nossos 5 sentidos, de como a gente apreende o mundo. Como eu apreendo o mundo é a percepção de vida que eu tenho. Se meu ouvido escuta menos, a minha mãe está escutando bem menos. Se meus olhos, eu preciso de óculos, eu não usava óculos, mas eu até acho bonito. Linda. Tem um outro também bonito. Diminui por questão de desgaste físico. Uhum. Olfato, gustação, tato. A apreensão do mundo nos 5 sentidos, para o idoso, vai mudar a percepção de vida. E Uhum. isso, às vezes, enrijece. "O que que você falou? Não estou escutando. Ai, não estou Uhum. enxergando direito". Aqui começa já a pele ser fininha e rompe com qualquer coisa. Você dá uma batidinha, fica roxo, coisa que para o jovem não fica. Você vai numa praia, você você se embunzenta de toda hora você bota um protetor. Por quê? Porque está tudo mais, fragilizado. Então, às vezes, isso gera raiva, porque Uhum. eu não combino o físico, não combina com o que eu estava acostumado antes. Mas o bebê também era assim. Então, nós temos um ciclo, que é o ciclo, vamos imaginar isso daqui, essa hipérbole assim, ó, isso eu acho que chama hipérbole. A criança cresce rapidamente, perde roupa rapidinho, a Uhum. fralda que você fez, rapidamente perde, porque ele cresce rapidamente, até 21 por aí assim. Depois ele vai ficando num platô de 28 até uns 40 e poucos anos. Depois ele vai ter uma descida. Do mesmo jeito que aqui fez uma enorme, Uhum. rapidamente subida, nós vamos ter uma descida maior aqui. Só que nós temos isso daqui que é biológico, mas nós temos isso daqui, então enquanto tem uma que faz isso, essa daqui que é a da sabedoria, do espiritual, o nenê não sabe, depende do pai e da mãe, não tem um ego estruturado, tá. Mas depois ele faz esse movimento de ascensão, que é da mudança. Se nós nos identificamos só com o biológico, nós estamos na queda. E daí não dá para ficar mudando, porque é real, vai ter queda. Não tem, por mais que você faça de procedimentos, vai ter essa queda. Mas se a gente também se identifica com a sabedoria, com o que eu tenho para passar, tem o lado espiritual no sentido de propósito, eu me identifico com a ascendência e não com a descendência, e aí dá para fazer mudança. Muito bem, Né, então, maravilha. porque senão eu me identifico com o que eu perco e não com o Uhum. que eu ganho. E é isso que a gente precisa fazer mudança. E para de esperar que o outro faça a mudança por você, faça por conta própria, porque senão você vai ficar sentado. Porque para a sociedade, como foi falado, o velho é aquele que fica ali do lado. O padre, como chama aquele padre que canta bonitão?
Marcelo, não, não é Fábio Marcelo, de Mello? Fábio de Mello, que ele Sim. conta: "Ah, deixaram o velhinho lá, e o velhinho ficou tomando sol, depois eles esqueceram o velhinho no Pois é. sol, e daí tem que pegar o velhinho do sol, porque é como se ele fosse inútil, e nós não somos inúteis, tá? Só para avisar, fica a dica." Show de bola. Nossa, gente, que bate-papo, que sexta-feira, que manhã de sexta-feira maravilhosa. Olha só, agora 9 horas e 4 minutos, a gente está quase 1 hora conversando aqui com a Leila, com a Ive, e nós vamos para uma breve pausa, porque nós já temos aqui preparada, através do Zoom, a nossa terceira convidada. Você já imagina o que vai dar no próximo bloco, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta com a participação da psicóloga Ana Cristina Guimarães, pelo Zoom, que vai fazer parte desse time para a gente continuar falando sobre o envelhecimento, os tabus, né, que estão em volta dessa fase da vida, que pode sim ser uma fase de recomeço, e a gente vai falar sobre as experiências, né, e o que torna essa fase da vida uma fase que você precisa parar, pensar, analisar e dar valor a ela. Eu estou falando para você que já tá, que já é 60 a mais, que está nessa fase, parou para se olhar no espelho, o quanto que você carrega, né, a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua história de vida, tudo isso precisa ser muito valorizado, porque você viveu isso e você precisa repassar a sua experiência para as pessoas, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando dos tabus, também trazendo experiências, né, das nossas convidadas. Um break, daqui a pouquinho a gente está de volta em um instantinho, tá bom? Já já voltamos. Ok, estamos de volta, Estúdio Câmara no ar para você, amanhã de sexta-feira, e hoje nós estamos falando sobre a percepção, propósito e tabus da terceira idade, e agora a gente já tem mais uma convidada, então agora 3 convidadas aqui no estúdio, tá? Com a gente, uma pelo Zoom e 2 presencialmente, mas antes de apresentá-la, vamos atualizar algumas notícias. A Prefeitura de Campinas concluiu nesta semana as obras de recapeamento da Avenida Lix da Cunha, uma das principais vias da cidade. Ao todo foram renovados 7 quilômetros de asfalto nos 2 sentidos da via que liga a região central a bairros como Jardim Olina e serve como acesso às rodovias Anhanguera e Campinas Montemor. De 8 a 10 de agosto, Campinas será palco de uma grande celebração de culinária brasileira. Gente, olha, a Praça Arautos da Paz recebe o primeiro Festival do Milho Verde. Ai, que delícia! Que Que acontece delícia. em conjunto com o Festival do Eu Amo Chocolate, edição Morango. Com entrada gratuita, o evento reúne mais aí de 50 expositores e promete atrair o público com mais uma programação que combina gastronomia típica, cultura popular, apresentações musicais e ações solidárias. Essa proposta é de oferecer uma experiência acessível e diversa para toda a família. Muito bem, falamos de trânsito, de mobilidade, falamos também de final de semana delicioso, né? Então tá certo. E agosto promete. Vamos lá, a gente segue por aqui falando sobre os tabus. Vamos lá, da turma dos 60 a mais. E agora conectada com a gente, direto por videoconferência. A gente quer dar as boas-vindas para completar esse nosso para completar esse nosso time, a psicóloga Ana Cristina Guimarães. Seja muito bem-vinda, ela é analista do comportamento. Bem-vinda, obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para poder colaborar, né? Na verdade, eu vou complementar o que as colegas, né, já iniciaram aí, eu escutei um pouco, né, da fala delas, mas eu vou estar falando mais na visão, né, da análise do comportamento, né? Mais especificamente na abordagem que eu sigo, que é contingências de reforçamento, né? Muito bem, muito bem. Então, já vamos lá, explica para a gente qual que é a sua avaliação, qual que é a sua análise do comportamento das pessoas 60 a mais
nesse momento que a gente está vivendo hoje. A gente falou aqui de pertencimento, a gente falou aqui de experiência de vida, de bagagem, também falamos dessa questão do isolamento, né? Que às vezes a pessoa idosa ela fica um pouco mais isolada. A Leila trouxe essa questão da como é que é? Velhice? Como é que você falou? São três Idoso, fases. jovem, idoso, jovem, idoso, velho e idoso. Olha isso, idoso jovem, idoso velho e idoso. Idoso. Adorei isso aí, muito bom. E aí, assim, eu gostaria que você trouxesse para a gente, então, a sua análise mediante os tabus, né, que a sociedade impõe nessa fase da vida, ou até mesmo que o próprio idoso acaba impondo no seu momento de viver aí, de repente, um momento de recomeço, mas acaba não se reconhecendo e acaba freando esse momento. Então, é com você, Ana. Olha, dentro da análise do comportamento, nós acreditamos que o envelhecimento ele faz parte do processo de desenvolvimento. Assim como a gente fala de infância, adolescência, né, a fase adulta e o envelhecer. Agora, isso está muito relacionado com a história, né, de contingência dessa pessoa. O que é isso, né? Quando a gente vai lá atrás, dentro do contexto clínico, mesmo nos trabalhos científicos, a gente tem que pensar muito nesse indivíduo como um ser único, né? Como que ele foi construído. Então, quando a gente está lá analisando, né, ou estudando um caso, a gente parte muito do princípio, né, de um conjunto que é a questão da ontogenética, que seria uma parte genética, da parte, né, desculpa, da filogenética, que seria a parte genética, ontogenética seria a parte mais da história de vida e a cultura, que conta muito, né? Dentro da nossa cultura ocidental, a gente percebe o quanto que o trabalho é muito valorizado. Então, muitas pessoas se aposentam, né, e não tiveram desenvolvimento em outras áreas. Você pode ver, quando a gente vai para um evento social, as pessoas. Qual que é a primeira pergunta que fazem para a gente? Né? Normalmente é o que você faz, no que você trabalha. E como que fica o resto? É verdade mesmo. Então, quando a gente também fala da história de vida, né? Como que essa pessoa foi construída? Porque a gente fala assim, a gente aprende academicamente desde cedo, é muito mais fácil alfabetizar, né? Comportamento também. Então, como essa família, né, com aquela criança, foi trabalhando alguns aspectos super importantes, como, por exemplo, autonomia, né? Eu não atendo criança, mas eu sempre falo, né, para os meus clientes que têm filhos, né? A criança, numa determinada fase, ela já tem capacidade para fazer algumas coisas. E a autoconfiança, ela vai se estabelecendo a partir disso. Se eu protejo demais, né, a criança ela é capaz já de fazer, eu não estou auxiliando ela a desenvolver uma autoconfiança. E isso vai refletir mais para frente. Outra questão, né, rede de apoios. Essa pessoa, ela consegue estabelecer rede de apoio, ela consegue pedir ajuda, né? Ela também foi trazendo desde a infância esse tipo de padrão. Outra questão também que é muito importante, a autoaceitação, que também vem lá de trás. A questão da autoestima, né? Como eu me sinto amado, né? Independente do que eu me comporto, do que eu me produzo ou não, né? Simplesmente por existir. E tem uma outra questão importante também, que é a questão do propósito, né? Qual que é meu papel aqui? Então, são habilidades que a gente não desenvolve na velhice. A gente desenvolve desde, né, do nosso primeiro contexto, que é a família. E assim vai
todo esse processo de desenvolvimento, né, na adolescência, na vida adulta. Como eu trabalho numa abordagem, né, baseada no Skinner, né, e ele falava muito sobre essa questão da adaptação, né? A pessoa que melhor vive é aquela que melhor se adapta. Então, a Leila, né, eu escutei uma das falas dela finais e eu estava vendo sobre a questão da flexibilidade, né? Porque a gente fala em amadurecimento, mas o amadurecimento não significa, né, que conforme a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo. Não. O amadurecimento, esse é só de fruta, como diz o professor Hélio Guilherme, né, da clínica que eu trabalho, que foi meu professor da PUC. Esse tipo de amadurecimento é só da fruta, né, que ela amadurece e cai do galho. O amadurecimento tem muito a ver com essa história, né, de contingência em que eu sou flexível a aprender novas habilidades, né? Porque, por outro lado, assim, a gente vê muitos idosos que têm aquela fala assim: ah, no meu passado era melhor, no meu passado era assim. Tá, tem coisas boas, mas tem muitas coisas boas hoje para a gente estar agregando, né? E assim vai, a gente sempre aprendendo, né? As coisas novas que a gente vai sendo exposto. Perfeito. Então, é um item muito importante essa questão da flexibilidade. Ótimo, ótimo, Ana. Nossa, a fala da Ana veio agregar com tudo que foi dito no primeiro bloco, né, Leila e Ive, porque a gente está dizendo aqui sobre a vida na terceira idade e o que precisa ter flexibilidade. E ela diz ali que tudo começa na infância, e sim, tudo começa na infância, só que é importante a gente ressaltar que quando a minha avó teve a infância, de repente os pais dela não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, que bom que a gente teve amadurecimento emocional, que a gente tem profissionais que hoje podem nos trazer essas informações que a gente está passando aqui hoje, para que a geração que está aqui, que vai ser vó, que vai ser terceira idade logo em breve, já possa ser moldada de uma forma diferente, né? Agora, 9h23, eu gostaria que você complementasse, então, por favor, Ive, tudo que a gente falou até agora, e junto com essa fala da Ana Cristina. Não só com o amadurecimento ou com o passar do tempo, então são com as experiências de vida. Quanto mais experiência de vida a gente tem, mais completo a gente é. Então, não só o passar do tempo, o passar da idade, isso conta muito para a questão da felicidade, da infelicidade, ou como você colocou, da reclamação, do Uhum. pesar, de como a gente leva toda a vida, vai se mostrar na velhice, na terceira idade. É verdade, e a gente tem como mudar, né, então acho importante isso, porque a gente precisa aprender a mudar. Se não tá legal, vamos fazer diferente, vamos mudar, né, Leila? Exato. A gente pode mudar. Agora, com você, Leila, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre a questão da experiência. Qual que é a importância da experiência de vida, né, e da pessoa que chegou na terceira idade, ela ter o pertencimento sobre quem ela é, ela conhecer, ela ter o autoconhecimento e ela levar essa experiência de vida para as pessoas. Qual que é a importância dessa experiência? Qual que é a importância da bagagem, né, que a turma 60 a mais, que a turma 70 a mais traz para esse mundão e que pode nos ajudar a moldar a nossa terceira idade? Eu acho que nós vivemos em 2 mundos, né, nós temos um mundo de fora e um mundo de dentro. O mundo das dos do de como nós nos comportamos e é aprendido. Agora, tem esse mundo interno, que é um mundo que é a sua individualidade, Uhum. é o teu eu, o como você reage frente às experiências, tem a ver para você estar no mundo com que objetivo. E quando a gente chega na terceira idade,
que é uma coisa estranha de falar de terceira É, idade, eu também acho. né, Eu não me sinto, eu vou falar, não me sinto é, confortável é, falar assim, terceira idade, é, esses negócios não é, mas enfim, a gente precisa é. falar, né? Quando a Vamos gente lá. chega nessa idade, 60 a mais, ou Aham. dessa questão do idoso, vem muito uma reflexão, agora tem, como eu falei, nessa linha do tempo da nossa Uhum. jornada, tem o antes, tem o que eu estou vivendo agora e o que resta eu construir. E aí entra as experiências. Uhum. Ou como a Ana falou, não existe agora. O idoso, a fase do idoso, ele foi construído desde quando a gente nasce. Então, o jeito que nós somos, essa flexibilidade de abrir mão do que não serve mais para começar a ter algo novo, mas eu preciso ter presença para isso. Eu acho que a coisa mais fundamental é assim, que horas são? Agora. Onde que eu estou? Aqui. Quem sou eu? Esse momento. Quando a gente vive nisso, que horas são? É agora. Eu dou tempo da Leila construir mais alguma coisa, do idoso construir mais alguma coisa. Onde eu estou? É aqui. Não é nem no passado e nem no futuro. É na presença. É no aqui. Quem sou eu? Eu sou esse momento carregado de experiência que eu só sou o que eu sou hoje pelos desencontros e encontros da vida, pelo que eu vivi e deixei de viver. Então, é isso que você falou antes, Rúbia, é reconhecer e ter gratidão pelo que a gente viveu. Uhum. A mãe, o pai, a vivência que eu tive, o primeiro marido, o segundo marido, os amigos, o que a gente teve de vivências. Eu sou o que eu Sim. sou porque eu cheguei até aqui pelas experiências da vida. Então, esse currículo nosso, eu não vou apresentar para ninguém. Quando chega numa certa idade, você vai apresentar para você. O seu currículo serve para você. E quando você olha o seu currículo, tem tempo ainda de fazer coisa diferente. Meu pai, quando estava para desencarnar, meu pai, ele teve câncer e ele também estava morando com a gente, por isso que eles vieram morar, conosco. Uma das coisas que estava naquela coisa de dificuldade, da finitude, já estava pronto. A gente já tinha se despedido. O que que nós fizemos? O que é essa indicação? Terminar assuntos inacabados. O idoso precisa terminar assuntos inacabados antes que seja o final, final mesmo. Então, o que que eu fiz com meu pai? Nossa, pai, o que que tem de situação inacabada? Com quem o senhor precisa falar? Quem que o senhor precisa trazer para terminar a sua situação que está mal resolvida? Porque a gente já sabia que ele tinha muito pouco tempo. E ele quis ficar em casa, não quis ficar no hospital. Então, nós trouxemos, eu e minha mãe, nós trouxemos todas as pessoas que meu pai precisava falar. Ele falou: eu quero falar com tal pessoa, eu quero falar com tal pessoa, quero falar com tal pessoa. Nós convidamos essas pessoas para vir até em casa para ele poder conversar. Fechou, Gestalt, tof, fechou, fechou. Foi terminando tudo, terminou tudo. Então agora, e aí, pai, o que que vai acontecer? Porque eu tenho uma visão reencarnacionista de vida, de filosofia de vida. Aí ele falou assim: parece que eu estou mais tranquilo agora para ir embora, Olha porque isso. foi fechado as situações. Independente da filosofia de vida que se tenha, para mim é muito importante ter alguma, não no Uhum. sentido religião, né, mas é no sentido de tem eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo. E o mundo você pode estender para onde você quiser. São esses 3 cenários que a gente vive. Então, quando você termina, isso são experiências, acabou. Aí dá para falar assim: "Fui fazendo o meu fechamento", e daí dá para a gente fazer um encerramento, dá para ter paz. Eu acho que o idoso, ele precisa ter movimentos, assim, de paz, no mundo interno ter paz, porque é tanta falação de tantas vozes externas e as vozes nossas internas de coisas: "Eu devia ter feito". Tanto que a terapia do idoso é muito diferente de uma terapia de alguém que tá na adolescência ou tá na vida adulta. É diferente, porque não dá para você trazer grandes coisas que não dão para ser vistas mais, Uhum. mas dá para você aproveitar a experiência do que foi visto ou não visto para fazer um recomeço, porque sempre tem um outro começo se você fala: "Estou vivo". E quando eu estou viva, eu estou Exatamente. em movimento. É isso. Amanheceu, É, abriu os olhos, é um recomeço. Por favor, Ana. exatamente. Eu queria, assim, só complementar, né, a fala da Leila no sentido que eu achei muito importante quando ela trouxe, né, porque eu frisei essa questão do passado.
mas eu falo muito para os meus clientes na clínica que a gente faz esse resgate muito para entender alguns padrões de comportamento. Mas é o que ela falou, muito do que a gente aprende com os pais, com o nosso, né, essa nossa história, a gente tem que ressignificar no sentido assim, o que eu quero ficar de bom? O que eu quero me desenvolver? O que eu quero ser melhor? E por isso que eu falo da gente estar aberto, porque eu me alinho muito com essa fala dela final, que a gente está aqui para fazer esse fechamento e no sentido assim, esse desenvolvimento como ser humano, ele só vai ocorrer quando a gente fechar os olhos. Então, por isso que eu acho que essa divisão muito fechada do que é criança, adolescência, adulto, né, idoso, é uma marca que a gente faz mais por idade. Mas a questão das experiências, do desenvolvimento como ser humano, é contínuo. A gente só vai realmente parar de se desenvolver se a gente estiver aberto a novas experiências quando os olhos fecharem. Agora, nosso papel enquanto psicólogo hoje, eu acho que é ajudar isso que a Leila está falando no decorrer da vida. Vamos fazer nossos acertos, vamos olhar a vida de uma forma mais diferente, né? Menos preso a determinadas situações que dificulta esse crescimento, né? Então, essa era a fala final que eu queria deixar e também sugerir uma série que tem na Netflix, que são as Zonas Azuis. As Zonas Azuis são algumas regiões do mundo em que as pessoas, por até uma questão de ambiente, traz essas questões que a gente falou, né? Que envolve alimentação, que envolve exercício físico e, principalmente, fazer parte de uma comunidade, que é um dos fatores assim muito importantes. Não interessa que comunidade, se é religiosa, se é um grupo, né, de amigos, enfim. Eu queria encerrar assim fazendo essa sugestão aí para complementar. Maravilhosa, né, Ivi? Muito bom, né? Muito boa fala. Sim, eu gostaria de reiterar também, numa vida em que a gente é completo de si mesmo, em que a gente decide, em que a gente pontua, a gente vai se arrepender. Então, trabalhar a aceitação nessa finitude, que tem coisas que vão ficar no ponto e vírgula. E eu Uhum. preciso aceitar. Tem coisas que eu não vou conseguir voltar atrás. Mas eu fiz aquela decisão consciente. Então, a gente trabalha a consciência para fazer essa decisão e lá na frente entender isso. Entender que o arrependimento também vai acontecer. E a Leila pontuou do viver o agora, o que é muito importante para uma vida menos ansiosa, mas a gente questiona para as crianças o que é que você quer ser quando você crescer. Uhum. E é sempre pontuando o profissional. Então eu acho que é olhar para a terceira idade, pensar quem eu quero ser na terceira idade. Ter esse planejamento, viver esse equilíbrio, viver o dia de hoje, mas planejar. O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou viajar? O que é que eu quero fazer daqui para frente? O que é que eu vou aprender? Não só para as crianças. Então, a gente tem que se questionar sobre isso a vida toda, mas muito mais na terceira idade para continuar tendo esperança. Muito bem. 9h34. Perfeito. Oi, pode falar, Ana. Não, ela falou um ponto super importante, porque assim, vamos pensar, se você vai para um país, você vai morar em um outro país, você não vai estar pesquisando sobre a língua, Uhum. sobre os hábitos, a comida? A terceira idade é um pouco disso também. E olha, eu vou falar, eu estou vivendo um pouco isso, né? Eu estou com 55 anos e a gente começa já a ter algumas mudanças no corpo, né? Eu estou vivendo isso e assim eu também tive uma experiência de fazer um trabalho de adaptação de brasileiros no exterior. Então, assim, como né, a questão da velhice, como eu me preparo para isso? Ela falou uma coisa muito importante, né? Hoje mesmo eu estou vendo que eu preciso fazer mais musculação, para minha musculatura estar melhor na velhice, que tipo de alimento, né? Então, assim, esse preparo é fundamental também. Achei ótimo ela ter colocado esse aspecto, porque é uma forma também da gente
viver melhor, né, essa fase. Exatamente, é isso mesmo, 9h35, gente, encaminhando para o fim, mas claro que a gente precisa atender os nossos telespectadores. Uma pergunta para cada uma, né, porque você de casa participou e a gente, claro, te dá a resposta, só não vamos conseguir atender todo mundo, porque o nosso bate-papo hoje foi bem legal e assim, como todos os dias, é muito conhecimento, é muita troca, gente, isso aqui transborda conhecimento e a gente fica muito feliz com isso. Produção, vamos lá então, rapidinho, uma pergunta para cada uma delas e a gente responde e depois a gente encerra, combinado? Fechamos a sexta-feira com chave de ouro. Igor de Souza, do Cambuí. Qual o papel da família no envelhecimento saudável e como a terapia cognitivo-comportamental pode orientar familiares para o apoio e o bem-estar dos idosos? É para você, né, Ivi? Vamos lá. Bom, o papel da família é a autonomia, a independência, é dar espaço. Assim como eu falei lá no início, não só do cuidado, então do amparo físico, mas conseguir entender as limitações que o corpo vai trazer e trazendo para o papel da TCC as emoções. Quais são as emoções que vão trazer autonomia para alguém que está entrando na terceira idade, que já está na terceira idade? Então, acho que esse é o papel fundamental da família encontrando com a TCC. Maravilhosa! 9h36, mais uma produção. Vamos lá. Roberta Guimarães do Taquaral. Como podemos inspirar os mais jovens a enxergar a própria velhice não como um destino distante, mas como uma construção contínua de autodescoberta e contribuição social? Legal, Roberta. Vamos lá, Leila. Pois é, como foi dito pela Ive e pela Ana, a construção para chegar no idoso começa desde quando nascemos, né. Então, do olha, foi muito, muito pontual. O que que eu quero para minha velhice? Porque geralmente quem dita o que quer para a velhice é a sociedade ou aquele aspecto fechado de que é limitado. Então, eu acho que nessa questão do social, encontros com pessoas, depois da pandemia ficou uma coisa muito mais delicada, né, essa Uhum. questão tanto para os jovens, mas para o idoso também, porque é importante se relacionar. Quando eu falei do eremita, muitas vezes a pessoa se fecha: "Ai, não tenho vontade disso, não quero aquilo, estou indisposto com isso". Então, é fazer todo um movimento onde, faz parte do ciclo da vida chegar a uma certa idade, e não como decadência. Então isso vem desde o jovem. O jovem, né, quando a gente lembra o quanto que eu estou dormindo, o quanto que eu estou me alimentando, estou bebendo, estou usando a substância química, isso daí eu estou já me preparando para meu corpo físico. O que que eu estou usando para o meu emocional, para o meu mental, para o meu psicológico? Uma das coisas que é terrível para o idoso é a falta de memória, mas tem ginástica da memória. Existe quando você não vai sempre no mesmo caminho, tem aquele supera, que é uma pli-pli, que é uma divulgação aqui, mas tem esse que é o ginástica do cérebro, aprender um idioma novo, aprender um jeito novo, aprender coisas novas, mas isso tudo começa lá. Hã, ai, como que chama? Sacopenia. Sarcopenia. Aham. Nós temos com jovens isso, sabendo? Exato. Do mesmo jeito que tem do idoso, que não tem essa musculatura, está É a perda dos fragilizada, a músculos, né? perda dessa Uhum. dessa força muscular, o jovem, porque ele fica também quietinho no mundo dele, também está Uhum. acontecendo isso com o jovem, que isso era uma coisa do idoso. Então o que que nós estamos preparando para essa velhice? E dentro disso, o que serve e o que não serve. Nada a gente essa autonomia tem responsabilidade. Muito Muitas bem. vezes a gente quer fazer demais, aí vem muito essa coisa, fazer demais para quem? O quanto eu me sinto bem fazendo demais para o outro quer? Para de querer tratar o idoso como um caquético velhíssimo que não tem, pergunta se ele precisa disso, não desrespeita que ele também tem autonomia que foi sendo criado. Você quer ajuda? Pergunta, não vai chega já catando, às vezes, que nem fala, eu estava numa sala, a pessoa levantou, a pessoa idosa levantou para buscar água, e tinha do lado, acho que neto, filho, não sei o quê. Aí o outro falou: "Nossa, que horror, nem levantou para pegar água para o velhinho". Para que Uhum. precisa pegar água para o velhinho? Seria capaz de dar esforço para levantar, ó, você tem que usar a musculatura para levantar. Agora, se precisar, ok,
mas essa ideia de que o velho não pode fazer nada, acho que isso é uma coisa que tem que ser desconstruída, né? Maravilhosa, Tem que ser maravilhosa. desconstruída. Muito bom. É isso mesmo. Agora, 9h40, a última pergunta que a gente passa para a Ana, que está com a gente lá através do Zoom, Ana Ferreira. Ó, xará, Ana Ferreira da Vila Industrial. Muitas vezes o próprio idoso interioriza o preconceito sobre a velhice. Como que a gente rompe essa crença limitante? É uma crença que limita, que trava, que para, e a gente precisa eliminar ela. Ana, vamos lá. Poxa, é complicado, né? Porque nessa fase, eu acho que é tão difícil assim a gente trabalhar com essa rigidez. O que eu penso é que a gente pode trabalhar que já está existindo uma política, né, pública desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, mas dentro dos postos, né, de atendimentos, a mídia, né, não sei, nas igrejas, está divulgando tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? Da importância, né, do que foi falado com questão tanto da parte física, mas como esse idoso também é importante sair de casa, né, ter convivência com outras pessoas. Agora, uma coisa, eu sempre falo dentro da clínica, independente da faixa etária. A gente tem que perguntar o seguinte: o que essa pessoa gosta de fazer? Porque, assim, muitas vezes o que eu gosto pode ser o que vocês não gostam, né? Então, assim, a minha mãe mesmo que está idosa, muitas vezes eu fico com ela no final de semana e eu pergunto para ela: mãe, o que você está com vontade de fazer hoje? Quer dar um passeio no shopping? Quer passear ao ar livre? Quer ir tomar um sorvete, um café? Porque, assim, nós somos seres individuais, né? O que me faz bem pode ser diferente para o outro. Então, assim, qualquer faixa etária, o que você gosta de fazer? Muito bem, é isso mesmo. A gente precisa, né, de entender que o outro tem seus gostos, suas preferências e tem a sua forma de ver a vida. E é isso, e isso precisa ser respeitado. 9h42, vamos então para o encerramento. Te juro que eu continuava conversando com vocês aqui muito mais tempo. Tá muito gostoso esse nosso bate-papo, mas a gente precisa encerrar. Então, eu gostaria de agradecer, né, a participação das nossas convidadas. A gente fecha a semana com chave de ouro. Amanhã é dia do vovô. Então, assim, abraça, beija, aproveita, porque a casa da minha avó se fechou. E isso é muito lamentável, né? Eu não vou dizer que é triste, porque o tempo que a gente viveu foram momentos felizes, então tá tudo bem, isso faz parte da vida, né? A gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece e fecha o nosso ciclo. Mas aproveite o momento que você tem aí do lado do vô, da avó, dá aquele beijo, dá aquele abraço e pergunta: avô, o que você gostaria de fazer hoje no seu dia? E aí vai e aproveita e faz, tá bom? Esse é uma dica bem legal para você. Deixa eu mandar... Gostou, Ana? É isso, né? Deixa eu mandar, então, um abraço para todos os vovôs, as vovós. E agora a gente vai para as considerações finais. Leila, quanta experiência, quanto compartilhamento de informação. Gratidão pela sua participação, viu, Leila? Obrigada. Pois é, eu falei que quem estava aqui hoje era a Leila de 69 e a Leila psicóloga. Sim, adorei, adorei. Aproveitando essa oportunidade. Obrigada, eu acho que precisa ter mais encontros desse para poder ter uma saúde social melhor, desde que o idoso é incluído de uma maneira que ele existe e ele faz parte, tem a importância, ele não é um ser inútil que vai ser colocado de lado. Né? Muito bom estar aqui. Obrigada para todos. Obrigada pelo que eu aprendi. Ai, que delícia. Obrigada, que a gente foi agradece. A gente obrigada agradece. a vocês também. Obrigada. E você, Ive? Eu e a Ive, nós ficamos aqui prestando atenção no que a Leila estava falando. É uma experiência de vida magnífica. E a Ive trouxe, enquanto a gente estava no intervalo, a Ive falando assim que a experiência na psicologia, ela conta muito, né? Então aqui eu quero ressaltar o respeito a experiência de vida que nós tivemos aqui, porque a Ive é psicóloga também, mas ela ficou igual eu, assim, prestando atenção no que a Leila estava falando. Ive, obrigada por você compartilhar com a gente e por esse momento
tão único que nós vivemos aqui hoje. Sim, muito obrigada pelo convite. E é isso, a gente falou no início sobre o preconceito, e isso que a gente está fazendo é difundir informação e diminuição do preconceito, isso tem que continuar. Maravilha! Agora, Ana, obrigada pela sua participação tão rápida, mas assim, tão importante, que veio, acrescentou no nosso bate-papo, na nossa conversa do primeiro bloco. Você foi muito importante para a gente aqui hoje e gratidão, tudo de bom para você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. Eu acho que assim, a gente sempre sai diferente depois de um encontro, né? Ainda mais um encontro produtivo como esse. Escutar a fala de vocês, né? Agregou já aqui na minha experiência de vida, na minha jornada. Ah, isso é muito Muito bom. obrigada. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Agora, você imagina na minha jornada aqui, de todos os dias, trazer um assunto diferente no Estúdio Câmara, como agrega ter profissionais como vocês. Então, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer a participação também da nossa equipe, porque a nossa equipe está tendo uma assertividade tão grande. Todos os profissionais que vêm aqui, eles contribuem, eles agregam no conhecimento nosso e no seu conhecimento aí de casa, que esse é o nosso propósito, levar para você um conhecimento diferenciado, quebrando esse tabu da psicologia, né? Ah, não preciso de entender de psicologia, de comportamento. Sim, a gente precisa, a gente consegue, a gente pode, é por isso que a gente traz esses profissionais aqui. A gente fecha a semana com chave de ouro, eu fecho a semana cheia de gratidão, gratidão por conseguir completar a missão, e essa missão, ela não pode ser completada sem você aí de casa. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, agradeço a nossa equipe também, aos nossos convidados, e desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Lembrando que ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com Gabriel Castro, trazendo informação do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. Final de semana, você sabe, tem estreias de quadros e programas, e a nossa equipe prepara tudo com muito carinho, especialmente para você. Bom final de semana, se cuide, final de semana vai ter calorão diferenciado, então aproveite, e aproveite também, né, que é dia do vovô, mas lembre-se, né, não aproveita seu vovô, sua vovó só no dia do vovô não, tá? Vamos aproveitar o momento que eles estão com a gente, porque a gente também vai chegar nesse momento e quiçá poderemos ter pessoas para aproveitarem junto conosco e estarem do nosso lado. Fechou, gente? Beijo grande, fica com Deus, se cuida e até segunda-feira com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Não perca, é às 8 da manhã, ao vivo. Valeu, tchau, tchau.